Vamos à análise política com a Carmo Afonso e o Eduardo Pereira Correia. Boa noite aos dois e obrigada por estarem connosco. Carmo, vamos começar pela entrevista a Nuno Melo, a primeira de várias que vamos fazer aos líderes políticos ao longo destas próximas semanas. Como é que te pareceu, Nuno Melo? Eu acho que o Nuno Melo teve uma entrada um bocadinho Marialva. Acho que aquela acusação ou aquela consideração de que a apresentar o seu programa, que Pedro Nuno Santos estava com a mesma atitude ou a mesma leveza com que estabelecia indenizações por mensagens do WhatsApp, das quais depois não se recordava, ou com... ou seja, é um tipo de crítica um bocadinho excessiva e um bocadinho desnecessária, como por exemplo... Mas não é dentro do tom da pré-campanha? Não, acho que não. Acho que haveria coisas mais interessantes para dizer sobre a apresentação do programa do que desde há 40 dias que nós sabemos qual é o programa do PS e o programa do PS é atacar este governo. Bom, acho que é um bocadinho vácuo. Eu até nem acho, atenção, que Nuno Melo se tenha saído mal na entrevista. Nós vimos a entrevista juntos e estávamos a comentar, eu e o Eduardo, e é uma grande verdade que quando nós ouvimos Nuno Melo, na verdade, quer dizer, dentro daquela direita, quer dizer, o melhor que agora existe é capaz de ser o Nuno Melo. Porque... A comparação com o André Ventura, é essa a comparação? A compensação que estou a fazer com o André Ventura, mas também estou a fazer com algum anarcocapitalismo da iniciativa liberal que não tem esta coisa do Estado Social que o CDS tem. Portanto, o CDS ou o Nuno Melo, de facto, consegue ter aqui a conquistar o seu lugarzinho. Carmo Afonso tinha saudades de ver a CDS no Parlamento. Nem tanto, mas... chamo a atenção para aquilo que disse também, que parece que Nuno Melo foi, de facto, o único líder partidário que não só não desceu na popularidade, como aumentou entre os portugueses. Eduardo. Eu sigo exatamente o que a Carmo estava a dizer. Eu acho que Nuno Melo está a ser um guardião da identidade da direita clássica. E é muito interessante, porque não só ele tem esta responsabilidade, que é tentar reconstruir o CDS, mas está também a tentar proteger um espaço político que é natural, que é o espaço político tradicional, conservador, europeu, institucional, e, portanto, nesse sentido, é muito interessante ver... ou seja, numa altura em que este espaço está a ser absorvido, tanto como a Iniciativa Liberal como pelo Chega, é muito interessante ver que ele resiste a essa direita populista. E será importante perceber se consegue eleger mais um deputado dos dois que tem nesta altura. Esse é que é o problema. Há alguma expectativa em relação a isso? Esse é que é o problema, que é o seguinte. Nós vemos uma entrevista onde ele tenta voltar, mostra um líder que tenta voltar a devolver ao CDS uma ideia de utilidade. Ora, aqui é que é o problema, que é entre um conservadorismo social e um compromisso democrático, há aqui uma zona cinzenta que o CDS se coloca. E é legítimo perguntar o que é que verdadeiramente este CDS consegue impor num governo dominado pelo PSD. Esse é que é verdadeiramente o problema. Se o ónus devia estar na eficácia ou na legitimidade. Porque com 2 deputados é muito pouco. Aliás, nós não conseguimos perceber, e o CDS, voltando a ir a eleições constantemente em coligação, começa a correr o risco dos verdes, que é nós não sabemos qual é o seu verdadeiro peso. Isto é, como é que começamos a não saber quanto é que vale. Não é um risco, é já uma realidade. Sim, ainda não, porque nós teríamos que ver agora isso nas autárquicas. Eu espero que nas autárquicas, se calhar, isso não venha a acontecer e o CDS tenha a coragem de ir na maior parte das câmaras, se calhar sozinho. Mas se o fizer em coligação, poderá ter esse risco, ou seja, nós não sabermos qual é verdadeiramente o seu peso. E depois, se esse peso é suficiente para verdadeiramente transformar. Mas eu gostaria só também de destacar uma outra questão, que é, eu gostei de ver hoje Nuno Melo a despir um bocadinho aquela farda de ministro e a mostrar novamente um líder político, isto é, e muito aquele ar combativo que ele ganhou no Parlamento Europeu. Nós temos que lembrar que ele era um homem de causas e que ele conseguia de Bruxelas ter uma imagem no partido. E foi assim que ele ganhou a liderança do CDS. E, portanto, vê-lo aqui a tentar ganhar este espaço
reparem, num governo onde o CDS é quase Pouco expressivo. muito pouco expressivo, quer dizer, e portanto com 2 deputados, e por isso é muito interessante ver a garra com que ele ainda combate e, sobretudo, trazer os temas naturais da direita clássica e ocupando, ou querendo ocupar um espaço que não é um espaço nem da Iniciativa Liberal, nem do Chega. Vamos ao... Bom, mas Sim. já agora, eu não vejo e não concordo que a grande reputação de Nuno Melo que ele trouxe de Bruxelas seja essa. Eu acho que até como piada costuma-se apontar noutras direções. E acho que houve aqui, nessa luta, nessa personalidade aguerrida de líder partidário, quer dizer, depois isto tem muito pouco conteúdo. Está a dizer, por exemplo, que o PS tem que ter muito cuidado, porque senão depois, como já aconteceu tantas vezes, não vai pôr em causa o excelente trabalho que este governo fez. Isto é como quem tem um espelho à frente. Ou seja, quem beneficiou do trabalho, ou seja, do excelente resultado, ou de umas contas certas e de um excedente, foi este governo. Este governo beneficiou, de facto, de uma situação boa que Fernando Medina e António Costa deixaram. Agora que já Portanto, isto não faz mesmo sentido nenhum. É uma acusação tão disparatada, que não, quer dizer, não vamos continuar a falar sempre agora de Sócrates, já chega. Temos uma história recente que também se calhar é mais relevante que a antiga. Portanto, eu acho que Agora que a Carmo papel... já tocou no programa eleitoral do Partido Socialista, parece-lhe um programa adequado à realidade? Sim, eu acho que o programa do PS tem coisas boas, mas eu acho que há aqui uma questão precedente, que é o que é que o Partido Socialista precisa de fazer nestas eleições, bom, sobretudo se quiser ganhar as eleições. Ou seja, será que consegue, com estas medidas que nós tivemos hoje a ver, trazer aqui um nível qualquer de novidade e de atração para os portugueses? Porque há uma coisa que nós sabemos, é que os portugueses estavam um bocadinho saturados da governação socialista. Isto é um facto, não conseguimos negar isto. E será que é pelo programa? É com o programa que o PS vai conseguir isso? Por exemplo, no que diz respeito aos jovens entre os 20 e muito poucos e os 34 anos, nós vimos na sondagem que o Partido Socialista tem uma popularidade catastrófica. A AD também não é... Completamente contrastante com a faixa dos mais de 65 mais, não é? Sim, completamente contrastante e também já agora completamente contrastante dentro da faixa com a popularidade da IEL e do Chega. Nos jovens. Porque a AD também não é muita. Sim. Mas o que eu quero dizer é como é que o Partido Socialista pretende fazer as pazes e o programa... com esta faixa etária. A única coisa que eu vi no programa, quer dizer, é muito pouco. E as medidas as não propinas. chegam para mostrar essa mudança para ganhar eleições, é isso, Carmo? Não. Eu acho que as medidas muito dificilmente chegariam, muito dificilmente vão chegar. Acho que houve aqui... Não percebi ainda como é que o Partido Socialista, por exemplo, consegue junto dos jovens. Temos aqui este incentivo dos 500 euros para as novas as crianças que nascerem agora, ok? Temos a questão das propinas, ok? Não é suficiente. E o que eu diria aqui acho que se coloca a questão para o PS se deve e de que forma explorar o problema que nos trouxe a eleições. Ou seja, não só a questão da responsabilidade de Luís Montenegro, mas ainda mais, eu sei que lá está, como é costume e tradição, o Eduardo não vai nada concordar comigo, mas se não deveria trabalhar, explorar mais estas falhas éticas muito relevantes voltou a falar disso hoje também na de apresentação Luís do programa. Montenegro. E eu acho que nesta campanha, e a campanha já sabemos, há muitos indecisos, ou seja, o trabalho de campanha vai ser importantíssimo, os debates vão ser importantíssimos, até o comentariado vai ser importantíssimo, o que se vai passar a seguir, e, portanto, eu acho que este dilema aqui vai existir para o Partido Socialista.
Eduardo. Eu quero concordar em parte com a Carme, mas é difícil. Em primeiro lugar, porque estas medidas concretas do PS acabam por revelar uma forma como o Partido Socialista pensa o Estado. Isto é, cada vez mais um Estado interventivo, cada vez mais um Estado onde os cidadãos estão dependentes das ajudas do Estado, cada vez mais regulador e acaba por trazer os problemas de antigamente. E depois tudo isto coloca, e estas medidas hoje acabaram por colocar Nuno Melo depois do lado da responsabilidade, dizendo, bom, mas o Partido Socialista tem que ter atenção porque já houve tempos difíceis onde não houve dinheiro para pagar. E, portanto, estas medidas a mim soaram um bocadinho como um desespero de Pedro Nuno Santos. Então, mas considera que aquela comparação que foi feita por Luís Montenegro faz sentido? A comparação com o governo de José Sócrates, que prometia tudo a todos? Não, exagerada e parece-me uma resposta àquilo que tem sido uma pré-campanha suja desse tipo de comparações. Mas parece-me uma responsabilização a alguém que neste momento, a ver que os números nas sondagens não estão a acompanhar aquilo que seria expectável e que está a começar a dar tudo, isso parece. E está a começar a fazer ofertas que não são de um país que ainda assim está com uma boa economia, mas que é uma coisa, como por exemplo? Como nós sabemos, que é uma coisa muito pouco segura. Todos aqueles, dar dinheiro... Dar certificados de aforro a quem tem uma criança, quer dizer, a menos que tenhamos descoberto petróleo em Portugal, eu não percebo, mas eu não percebo onde é que arranjaram. É uma operação de dívida, não é? A Mariana Vieira da Silva disse que as medidas custariam, na ordem da descida do IRC, portanto, 1.700 milhões de euros. Aí está. Mas essa não é despesa. Mas eu gostava de olhar para essa questão de outra forma, que é, em primeiro lugar, gostava de destacar a entrevista da Mariana Vieira da Silva, que eu acho que é um dos maiores ativos ainda dentro do Partido Socialista. Isto é uma síntese rara entre alguém que ainda tem experiência de governação, alguém que não conseguiu despir ainda a farda de ministra, e bem, porque foi uma boa ministra, mas tem uma linguagem ainda para uma geração muito jovem. Então é interessante, ela demonstra uma capacidade de exigência e de qualidade política que é raro hoje em dia no Partido Socialista. E depois, numa altura em que nós vemos nomes como Fernando Medina, Pedro Adão e Silva, Augusto Santos Silva, Ascenso Simões, Sérgio Sousa Pinto, uma debandada perante esta liderança, ver Mariana da Silva a defender o programa do Partido Socialista, como a vimos hoje agora aqui na RTP, é muito interessante. Eu acho mesmo um oásis dentro daquilo que é o Partido Socialista. E depois, acho que a entrevista hoje disse mais daquilo que era Mariana Vieira da Silva do que as próprias medidas. Isto é, demonstrou aquilo que é uma consistência política no meio de uma volatilidade que nós vemos. Foi alguém que conseguiu ligar muito bem todas estas medidas que Pedro Nuno Santos vai mostrando de alguma forma dispar. E depois, eu achei que poderia ser alguém... que pode estar dentro de uma renovação geracional e ideológica dentro do partido. Para a frente? Sim, depois de Pedro Nuno Santos. Pareceu-me muito seriamente, ou seja, é alguém que consegue rapidamente ganhar a confiança dos eleitores de uma área. Houve uma pergunta que eu achei demolidora. Quando lhe pergunta se ela está a fazer uma política de centro, ela diz centro-esquerda. Ou seja, não teve problema nenhum de se assumir. E, portanto, Mariana Vieira da Silva tem esta capacidade de não fugir e de saber muito bem colocar o Partido Socialista e as suas medidas no local certo, politicamente. Meu Deus, ao que nós chegamos. Não, eu quero dizer, está ao que nós chegamos. Com o elogio do Eduardo à Mariana Vieira da Silva. Não, de todo. Eu estou ao que nós chegamos. Ou seja, uma ministra de um governo socialista ter respondido de centro-esquerda, que é o mínimo. Onde é que isto já é uma afirmação? E que foi debatida até onde é que isto já é uma afirmação? Do posicionamento do Partido Socialista? Sem dúvida. Mas era uma questão na anterior campanha. Mas não podemos deixar, vamos lá ver, o centro-esquerda é o mínimo de à esquerda que alguém do Partido Socialista se deve colocar. Ou então, quer dizer, vamos acabar com isto, dos partidos, e vamos fazer aqui outra coisa, qualquer, como, por exemplo, olha, o Sérgio Sousa Pinto. Eu acho que ele lá está, é o exemplo mais
mais puro e mais inacreditável de uma pessoa que tem imensas intervenções, ou seja, o Sérgio Sousa Pinto tem muita intervenção no espaço público, mais até como comentador do que como político, mas, bom, são sempre intervenções de conteúdo político e, curiosamente, quando nós vemos nas redes sociais quem é que partilha as intervenções de Sérgio Sousa Pinto, são 95% pessoas de direita. Há 2 dias até vi o Marco Galinha partilhar uma intervenção do Sérgio Sousa Pinto e elogiá-lo. Portanto, é esta a intervenção. E é neste cenário que nós já ficamos a achar um espanto a Mariana, que teve aqui a coragem de dizer centro-esquerda. Quer dizer, por amor de Deus, se o Partido Socialista não disser, se houver alguém dentro do Partido Socialista que tenha resistência, hesitação em dizer centro-esquerda, então... Eu acho que, Carmo, Para terminarmos, Eduardo, eu acho que há muita coisa. Vamos fechar isto. Eu acho que a primeira pessoa que tem essa dificuldade é Pedro Nuno Santos, desde logo. E sobretudo... Vou dizer que é o centro-esquerda. Sim, e sobretudo o que eu queria destacar era mais outra coisa. Pedro Nuno Santos não tem essa dificuldade, pode ter muitos defeitos, mas esse não tem. Mas o que eu ia dizer é que eu acho que Mariana Vieira da Silva, numa altura, numa semana, em que toda a gente se tentou descolar desta imagem de liderança de Pedro Nuno Santos e da imagem do Partido Socialista, ela vem aqui defender as medidas, é ela que vem tomar essas medidas. Repare, nós tínhamos só 2 outras pessoas que faziam isso. Surpreendente seria outra coisa, Nós só tínhamos mais 2 outras pessoas que faziam isso. Pronto. E neste momento, Mariana Vieira da Silva é outra. E veio fazê-lo com uma imagem diferente e demonstrando uma segurança que não era comum nós vemos no Partido Socialista. Portanto, é o melhor elogio que eu posso fazer agora. Eu não quero criticar a Mariana Vieira da Silva e a prestação dela, e até acho que a Mariana goza, e não é recente, desde há bastante tempo, de uma coisa, ela passa credibilidade. Sim, sim. Ela passa credibilidade desde o início. É certamente um pouco... Aliás, o Nuno Melo dizia que isto era uma questão de credibilidade nas eleições, então é um grande ponto a favor. Carmo Afonso e Eduardo Pereira Correia, obrigado aos 2, boa noite e bom fim de semana. Obrigada.